Ok, então creio que estamos em condições de dar início à nossa reunião. Senhores vereadores, senhores munícipes, senhores funcionários, senhores jornalistas, também aos munícipes que nos acompanham através das plataformas digitais da Câmara Municipal. Vamos dar início à nossa reunião. Ausente a vereadora Catarina Val, estando com Covid, não está em condições de participar. O Hélio está em casa também com Covid, mas participa por videoconferência. E, portanto, aproveito para desejar um bom ano para todos, com o melhor que seja possível nesta situação mais complicada que estamos a viver. E assim sendo, passamos ao período de intervenção dos senhores vereadores. Quem pretende usar da palavra, por favor? Luís Feitor. Eu pretendo também usar da palavra. Sónia, quem é que pede a palavra? O Hélio também? Eu. Ok. Então, Luís Feitor, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, senhores funcionários e funcionárias, senhores munícipes presentes nesta sessão e também aqueles que nos acompanham pelas plataformas sociais, a todos apresento os meus cumprimentos e gostaria de desejar também, uma vez que estamos no início do ano 2022, um excelente ano para todos nós e as respectivas famílias, e que seja um ano de facto de muita saúde, principalmente. Eu gostava de mencionar aqui um assunto que foi trazido à sessão de Câmara pelo PSD no dia 20 de dezembro, na última sessão pública de Câmara, em que, portanto, foi abordado o tema da sinistralidade na Rua dos Operários Agrícolas em Samora Correia, aumento da segurança também e a implementação de medidas que levassem a esse fim. E na altura foi mencionado pelo vereador Hélio Justino que havia um atraso por vários motivos no processo, mas que, de facto, numa parte final, o parecer dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia veio aqui trazer um retrocesso no processo e levar portanto, a levar o processo à fase inicial em que foi tratado. Nesta altura, eu recordo que o parecer dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia, como costuma ser norma deles, demorou 4 dias a ser emitido, e isto após terem recebido a informação técnica por parte da Câmara no dia 18 de outubro e a sua resposta, portanto, 4 dias depois, a 22 de outubro. Neste mesmo documento, os Bombeiros Voluntários mencionam também, Bombeiros de Samora Correia, que já há mais de 10 anos também foi emitido um parecer favorável à colocação de lombas redutoras naquele local e que foram bastante eficazes na redução da sinistralidade, e eu creio que aqui, portanto, foi impreciso da parte do vereador ter falado aqui neste retrocesso até à fase inicial do processo por parte, ou por culpa, digamos que dos Bombeiros Voluntários. Eu acho que gostava que fosse feito um esclarecimento sobre este assunto. E, por outro lado, a parte mais importante tem a ver com o quando, ou seja, sabemos que este processo já decorre há bastante tempo. Era importante o percebermos quando é que esta situação estará resolvida, uma vez que há poucos dias houve novamente um acidente naquela mesma Rua dos Operários Agrícolas e seria seguramente minimizado ou provavelmente até evitado se estas lombas redutoras já estivessem no local. Disse. Obrigado. Vereadora Sónia, faz favor. Boa tarde, Sr. Presidente, senhores vereadores, funcionários, caros munícipes que nos acompanham através das redes, das plataformas digitais. Antes de mais, desejar um feliz ano novo a todos, com muita saúde e paz, que é o mais importante.
Sr. Presidente, trago-lhe aqui umas questões relativas à situação pandémica, algumas questões. Gostaríamos de saber qual é o ponto de situação da vacinação, qual é a percentagem das pessoas vacinadas por faixas etárias, se tiver esses números. Qual é o ponto de situação do Covid-19 no nosso município, se têm casos de internamento graves, por aí fora. Temos também aqui uma proposta que queremos deixar ao Executivo. O PSD propõe que sejam testados antes de se iniciar as escolas, portanto, que estão previstas, se não houver nada em contrário, para a próxima segunda-feira, que todos os alunos e professores, a partir do 5º ano, sejam testados por forma a que não se tenha logo na primeira semana estarem constantemente a virem turmas para casa em isolamento e, portanto, ao exemplo do que outros municípios têm feito ao longo destes quase 2 anos de pandemia, que é uma testagem no início de cada retomar das aulas, que houvesse essa possibilidade também aqui no município de Benavente, a fim de se estar a prever casos complicados, mais absentismo. Portanto, há aqui uma série de questões que estão ligadas. Não é só o facto das turmas virem para casa, é dos próprios pais, dos professores, estarmos constantemente num impasse na escola. Queria também deixar aqui uma nota de apreço à Farmácia Miguéis, na pessoa da sua diretora técnica, a doutora Teresa Miguéis, pelo trabalho que têm desenvolvido nas últimas semanas, um trabalho de exaustão, de testagem dos nossos munícipes e até a fazerem um serviço para os municípios vizinhos que não têm esses recursos nos seus municípios e, portanto, se deslocam aqui a Benavente para o fazer. Um trabalho pela comunidade digno de registro. Queria aqui deixar essa menção disso. Muito obrigado. Vereador Hélio. Muito boa tarde a todos. Penso que me estarão a ouvir em boas condições. A minha intervenção vai no sentido de dar conhecimento aqui a todo o Executivo de algo que naturalmente nos orgulha muito e que tem a ver com o handball, em particular com o Núcleo de Handball de Samora Correia, que viu 3 atletas serem convocados para a Seleção Nacional de Sub-16. O Miguel Madaleno, que esteve com a seleção no Torneio Internacional de Toledo e também agora recentemente no Torneio de Natal da cidade de Faf, e neste último juntaram-se o Gonçalo Pacheco e o Leonardo Anastácio, 3 grandes esperanças do handball do NASC e do handball nacional naturalmente. Tornaram-se assim internacionais. Fez parte deste grupo de trabalho, desta equipa técnica da seleção, também o coordenador técnico do clube e treinador Norberto Cordeiro. Mais 2 atletas, o Daniel Galão e o Gonçalo Cordeiro, foram também convocados para o estágio nacional de postos específicos, com vista, num futuro breve, integrarem também os trabalhos da seleção nacional. Portanto, parabéns a todos pelo magnífico trabalho que têm desenvolvido no handball no nosso município. Porque falamos de handball, tenho que fazer também esta referência, uma vez que ontem o selecionador nacional, Paulo Jorge Pereira, deu a conhecer os 20 convocados para a participação no Campeonato da Europa da modalidade, que se vai realizar neste mês de janeiro na Hungria, e, portanto, faz parte desse lote também, para grande satisfação nossa, um atleta que começou no NASC, que agora é o capitão do Sporting Clube Portugal, o Salvador. Portanto, o primeiro jogo da seleção será contra a Islândia, no próximo dia 14, na Hungria. Como disse, o Salvador já tem 4 internacionalizações e, naturalmente, que no futuro vai ter muitas mais. Portanto, um motivo de orgulho para todos nós também felicitar o percurso do Salvador.
Relativamente à intervenção do vereador Luís Feitor, relativamente à questão do processo de colocação de lombas na Rua dos Operários Agrícolas, naturalmente, quando do meu regresso, ou seja, numa futura reunião presencial, seguramente terei a oportunidade de esclarecer com os senhores vereadores melhor esta questão. Para já quero dizer apenas que não alimento polémicas, tenho o maior respeito e maior consideração pelos nossos bombeiros. Portanto, na minha intervenção jamais quis atirar a responsabilidade para cima de alguém. Aqueles que me conhecem, que trabalham comigo de perto, sabem bem que assumo todas as responsabilidades, não me defendo com os outros, portanto, apenas me limitei cronologicamente com os dados que tinha e com a interpretação que fiz, certo ou errada com a interpretação que fiz, limitei-me a transmitir qual era o ponto de situação do processo e, naturalmente, que o importante é que o processo possa seguir, estar resolvido o mais rapidamente para podermos implementar naquela via as ditas passadeiras elevadas e, portanto, estamos a trabalhar nesse sentido. De resto, relativamente a esta situação, ocorreu já uma reunião com o Sr. Comandante dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia, o seu adjunto, onde as coisas ficaram esclarecidas, mas depois terei que falar convosco mais ao pormenor. Muito obrigado. Bom, relativamente às questões que a vereadora Sónia aqui colocou, a percentagem de vacinação, nós temos uma percentagem elevada, não tenho agora aqui os números, do ponto de vista também da terceira dose, portanto também já vamos num estado avançado, não sei precisar aqui, mas de acordo com o que temos acompanhado, está dentro da média nacional e portanto tem sido feito um esforço significativo para esse objetivo. Relativamente ao ponto de situação Covid, portanto, nós no município tivemos uma última semana de grande incidência, a que não será, penso eu, alheio o facto de estarmos a fazer uma testagem massiva e, portanto, os números subiram de forma muito significativa, como têm acompanhado, na ordem dos 80 cada dia, agora estes 2 dias mais baixos, não significa que não seja que seja uma diminuição efetiva, porque tivemos o fim de semana, mas efetivamente são números muito significativos. Dizer que nós estamos também a acompanhar a evolução em termos da situação hospitalar, e aí as questões não são propriamente de grande alarmismo. Nós tínhamos, há uns dias atrás, creio que ao nível do hospital de Vila Franca de Xira, creio que 9 casos de internamento Covid, o que não era significativo, atendendo à dimensão do número de pessoas pelas quais o hospital é servido. E, portanto, digamos que estamos perante aquilo que tem sido referido, digamos que uma vertente deste Covid, que obviamente é muito contagioso, mas pelo que parece o efeito da vacina tem-se feito sentir e, portanto, não temos propriamente relatos de situações de grande gravidade. Portanto, seja o vírus que tem menor capacidade de agressão, seja o facto de ter sido feito um esforço grande e estarmos com níveis de vacinação muito elevados, até agora, pelo menos, portanto, não há situações de alarme face àquilo que é a situação clínica da nossa gente. Obviamente, por muito poucos que sejam, é sempre preocupante as pessoas que estão em situação clínica, mas não tem comparação com aquilo que vivemos há um ano atrás e que foi, como todos se lembram, uma angústia tremenda, o número de situações gravíssimas que vivemos e que, obviamente, deu lugar, infelizmente, dezenas e dezenas de mortes
provocadas por esta pandemia Covid. Estamos a acompanhar com grande proximidade e, portanto, partilharemos as informações que vamos tendo relativamente a isto. Esta questão da testagem alargada às nossas escolas, portanto, é uma matéria que se pode colocar hoje. O Secretário de Estado veio referir que não pensam adiar. Sim. Estava eu a dizer que hoje o Secretário de Estado veio referir que não pensa fazer o adiamento do início das aulas e, portanto, que elas irão acontecer no dia 10, como estava previsto, e, portanto, nós vamos ver esta possibilidade de fazermos uma testagem alargada a todos os nossos alunos que, portanto, frequentam o segundo e terceiro ciclo e o secundário também, relativamente à capacidade de isso poder acontecer. Depois queria deixar aqui também uma palavra para com a farmácia Miguens, não é? Nós equacionámos fazer o posto de testagem no nosso município, falámos com algumas farmácias para que isso acontecesse, inclusive com a farmácia Miguens disponibilizámos instalações nossas para podermos fazer algo em grande dimensão. Aquilo que nos foi transmitido é que no local onde estão era preferível para eles porque conseguem continuar a fazer a sua intervenção naquilo que é o funcionamento da farmácia e ao mesmo tempo desenvolver um conjunto vasto de uma iniciativa de grande dimensão. Estamos a falar de cerca de 1000 testes diários que estão a ser feitos e, portanto, a Câmara Municipal disponibilizou alguns funcionários nossos para ajudar naquilo que diz respeito ao trabalho administrativo, que era uma das vertentes que havia dificuldade, portanto, nesta quadra, para que efetivamente esta questão da testagem pudesse acontecer em grande escala e, como aqui foi dito, e é verdade, destas 1000 pessoas que estão a ser testadas só ali na farmácia Miguens, há muita gente que vem de outros municípios aqui fazer o teste, porque estamos a falar de uma casa aberta e, portanto, tem sido um esforço tremendo, tem sido desenvolvido, mas eu creio extremamente proveitoso e, portanto, também da nossa parte, obviamente, deixar aqui nossas congratulações pela forma tão empenhada como, obviamente, por parte dos responsáveis desta farmácia, este processo foi desenvolvido e continua a ser. É um trabalho exaustivo, mas acho que importante para a nossa comunidade. Assim sendo, passamos ao período... Sim, Sr. Presidente, eu não sei, tinha referido em relação ao tema da Rua Operários Agrícolas. Sim. Portanto, era se havia alguma previsão, uma vez que, portanto, segundo as últimas informações, voltou ao estado inicial, a ideia era termos aqui uma previsão de uma resolução da situação. Pois, eu não sei se o vereador consegue dar esse prazo, que é um processo que está a ser acompanhado por ele. Vereador Hélio. Eu peço desculpa, eu não consegui perceber a questão. Estou com algumas dificuldades em ouvir e não consegui perceber qual a questão. Relativamente à Rua Operários Agrícolas, o vereador Luís questionava se temos, digamos, a noção de quando é que podemos ter implementadas este processo de construção das passadeiras elevadas. Neste momento estamos a reformular a proposta e, portanto, contamos que o mais rapidamente possível possamos ter o processo concluído. Em termos de timings, não será fácil, mas eu diria que algumas semanas. Ok, obrigado. Então, vamos passar ao período de intervenção do público. Temos um munícipe connosco. Quer fazer uma intervenção? Então, faça favor. Queria sim. Tem que dizer o nome. Alfredo Manuel Fernandes Martínez, residente em Santo Estevão. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Vereadores presentes, para os não presentes, as melhoras. Boa tarde aos munícipes e aos funcionários da Câmara. Um feliz e santo ano 2022, com saúde principalmente. Obrigado.
O que me traz cá não tem assim muita importância, mas é uma pergunta. E a pergunta é baseada que há muitos meses, mesmo há muitos meses, que os munícipes de Santo Estevão tiveram conhecimento que ia ser feita uma requalificação ou reestruturação da Avenida Martins Alves, isto é, centro de Santo Estevão, entre o bairro 25 de Abril e a esquina da Rua das Candosas. O tempo foi passando, várias vezes foi solicitado ao Presidente da Junta de Freguesia, Nelson Norte, sempre simpático e pronto para responder, e foi-nos dito que já tinha sido, que estava para aprovação, depois que tinha sido aprovado, depois que já havia dinheiro, depois que tinha sido pedido um empréstimo. O tempo foi passando, foi passando, foi passando, e eu tenho problema que quando o superior ou quando a parte interessada principal não me responde, teremos que ir sempre à parte elevada. É o que estou a fazer aqui e, portanto, a minha pergunta é muito simples. Para quando a requalificação e as obras? Para quando a transferência do dinheiro, se este procede? Para quando teremos uma requalificação? Principalmente por um motivo que eu sei que há muitos munícipes que defendem: a retirada dos caminhões do centro de Santo Estevão. Passam a grandes velocidades, causam perigo. Temos a Estrada dos Alemães que podem passar por ali perfeitamente. Se calhar com a requalificação acabaria essa situação. Boa tarde a todos e muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço a sua presença. Efetivamente, nós é preciso dizer que portanto, não há transferência de dinheiro, porque o dinheiro é nosso, é de todos nós, é da Câmara Municipal. É uma questão das decisões que temos que tomar. E, portanto, hoje vamos aqui debruçar-nos sobre o orçamento e no orçamento consta efetivamente esta intervenção na Rua Manuel Martins Alves, compreende a pavimentação num troço de cerca de 2 km e a requalificação da zona central, que nós conhecemos vulgarmente pela zona do Poço, em que se pretende fazer ali uma zona de estar e que pensamos nós irá trazer à aldeia de Santo Estevão um espaço agradável, que queremos que seja um espaço para quem lá vive, mas também para podermos receber quem nos visita, e sabemos que Santo Estevão tem esta apetência natural pelas suas características para poder ter esse fator. Efetivamente, eu creio que nós estaremos brevemente em condições de avançar com o processo de concurso. O processo de concurso teve uma situação que se relaciona com as áreas dos esgotos de águas pluviais, que foi desenvolvido e, portanto, nesta altura, as informações que eu tenho por parte dos serviços técnicos é que o projeto estará praticamente finalizado e em condições de trazermos aqui à Câmara Municipal e, portanto, espero eu que a muito breve prazo possamos lançar o concurso. E espero também que o lançar o concurso significa podermos adjudicar a obra, porquanto, infelizmente, nos últimos 2, 3 anos, foram muitos os processos de concurso que desenvolvemos e que ficaram desertos, não é? Eu espero que não seja isto que venha a acontecer, até porque espero eu que estejamos numa situação mais favorável no que isso diz respeito, que é a disponibilidade por parte das empresas para darem resposta àquilo que são os concursos que vão sendo lançados pelas câmaras municipais. Isto é um problema que está transversal no país. Para nós foi novo, só no último mandato é que efetivamente tivemos esta incidência, mas faço votos para que efetivamente no que diz respeito a esta intervenção em Santo Estevão, ela possa, obviamente, merecer, por parte das empresas, a melhor resposta e que, eu direi, daqui por uns 4, 5 meses, eventualmente possamos estar a iniciar as obras naquele espaço. Dizer-lhe que, obviamente, também é a nossa intenção retirar o trânsito pesado de Santo Estevão. Nesse sentido, estamos também com um projeto para a Estrada dos Alemães, porquanto é entendimento dos serviços técnicos da Câmara que é necessário também fazer alguma intervenção de correção
no que diz respeito à Estrada dos Alemães, 2 ou 3 situações, aquele acesso ao Zambujeiro e à Mata do Duque, que fica ali aquele entroncamento, portanto, passando depois a ter ali um trânsito mais intenso do ponto de vista dos pesados, que deve ser acautelado. Estamos a falar naquela zona junto à veterinária, que ali está, que se considera que é um espaço complicado, bem como a inserção na Estrada Nacional 118.1, tem ali também uma curva que também não é fácil e, portanto, digamos que estamos a analisar essa situação para ter as alternativas e podermos, então, encerrar o trânsito no que diz respeito ao trânsito pesado no troço que terá que ser compreendido entre a 118.1 e o acesso para a Estrada dos Alemães, porque não temos uma alternativa para desviar o trânsito e, portanto, desde da 118, da 119, peço desculpa, desde a 119 até ao acesso àquele entroncamento que vai para a Estrada dos Alemães, vamos ter que proibir aí o trânsito pesado, porque não temos outra alternativa para fazer o desvio à aldeia de Santo Estevão, não é? E, portanto, ele terá que ser condicionado nestas duas vias, que são duas vias principais de âmbito nacional, uma e outra de âmbito municipal. Não sei se ficou respondido. Muito bem, espero que seja possível concretizarmos desta forma o mais rapidamente possível. Posto isto, vamos passar ao ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, e o ponto 1 diz respeito ao ponto 2, que é a aprovação da ata da reunião anterior, e assim sendo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Portanto, é aprovada por unanimidade a ata da reunião anterior. Depois passamos ao ponto 3, trata-se do contrato interadministrativo de delegação de competências do município de Navente na freguesia de Navente, a atualização dos recursos financeiros. Têm presente seguramente os senhores vereadores. No dia 29/11 trouxemos este assunto aqui à Câmara, que foi aprovado. Seguiu para a Junta de Freguesia, porquanto também o órgão Assembleia de Freguesia tinha que se pronunciar. Tramitação que aconteceu e, portanto, estamos hoje em condições de aprovar e de submeter à apreciação da Assembleia Municipal. Como é do vosso conhecimento, trata-se apenas de atualizarmos 5% no valor que estava em curso, com o compromisso de imediatamente avançarmos com um estudo mais aprofundado que permita, face àquilo que tem sido a evolução dos custos, posicionar os montantes de acordo com aquilo que deve ser justo para a Câmara Municipal e para as juntas de freguesia. Pergunto se há algum esclarecimento necessário. Não há, então vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto é aprovado por unanimidade. O ponto 4 é também a mesma situação, mas com a freguesia de Samora Correia. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. O ponto 5, contrato interadministrativo também de delegação de competências do município de Navente na freguesia de Santo Estevão. Quem vota contra, quem se abstém, portanto está aprovado. O ponto 6 é o acordo de transferência de competências e autotransferência de recursos entre o município e a freguesia de Benavente. Também a mesma explicação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Os acordos de transferência de competências e o auto de transferência do município na freguesia de Samora Correia. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 8 é o acordo de transferência de competências e autotransferência de recursos para a freguesia de Santo Estevão. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 10. 9, peço desculpa. Portanto, proposta de orçamento e grandes opções do plano para o ano financeiro de 2022. Portanto, dar aqui uma nota prévia. Portanto, nós fomos
estando presente na Câmara Municipal a evolução da construção do orçamento, que culminou recentemente com uma reunião entre os eleitos relativamente a isto. E, portanto, o que é que importa dizer? Portanto, o orçamento apresenta um valor de 26.550.313 euros, que na receita corrente temos 19.859.538 euros e na despesa corrente 16.2.143 euros. Ainda que nas GOP temos um valor de 16.658.145 euros e que no PPI 10.135.945 euros. Depois, o que é que importa dizer? Que relativamente a esta proposta de orçamento, nós vamos ter a possibilidade de, no próximo, espero eu, mês de fevereiro, de fazer a introdução do saldo do ano de 2021, que agora terminou, e, portanto, nessa fase haverá condições para, em função desse mesmo valor, podermos definir aqui outro conjunto de objetivos. É preciso dizer que, nesta altura, e para equilibrarmos este nosso orçamento, portanto, em extra-GOPs, portanto, nós tivemos que fazer a retirada de algum valor que inicialmente estava definido, de acordo com as médias de cálculo, 1.634.958 euros, dado que consideramos a execução de 2 meses, que é até fevereiro, e, portanto, para equilibrarmos, reduzimos aí os montantes, depois vamos ter que os reforçar, porque serão absolutamente necessários, estamos a falar de despesa corrente. Nas GOP ficaram a definir 2.475.055 euros, o que nas duas parcelas estamos a falar de 4.110.013 euros, que vamos precisar do saldo que transita do ano 2021 para podermos reforçar estas rúbricas, por forma a que o orçamento seja execuível. E, portanto, de acordo com aquilo que é, como eu já vos tinha dito, o saldo estará acima dos 6 milhões e meio e, portanto, será aqui uma margem de 2 milhões e qualquer coisa para podermos depois, em fevereiro, fazer aqui a introdução de mais alguns objetivos. Fundamentalmente, o orçamento dá resposta a um conjunto de situações correntes e também de investimentos significativos. E, portanto, esses investimentos que priorizamos aqui são aqueles que estão em curso e outros, como aqui falámos há pouco, nomeadamente com esta intervenção em Santo Estevão, dos processos que estão em condições de avançarmos para o concurso e para a sua concretização. Digamos, um conjunto significativo de investimentos que, obviamente, estão previstos alguns a acontecer e outros com condições para acontecerem dentro em breve, e define-se aqui também já algumas situações decorrentes daquilo que foi o nosso trabalho, nomeadamente a elaboração de um estudo para completarmos a ligação da ciclovia entre Samara Correia e Benavente, um estudo para a mobilidade suave também, o projeto para o Museu de Samara Correia, dado que já temos assinado o protocolo e o acordo de comodato com a Companhia das Ilhas, estamos em condições de avançar e trabalharmos para que nos próximo quadro comunitário possamos ter as verbas necessárias para concretizar este objetivo, que é um objetivo das populações de há muito tempo e que finalmente parece que estamos em condições. A questão do estudo também de projeto para a requalificação desta zona compreendida entre a urbanização do Valverde e também das piscinas municipais de Benavente, de poder essa componente ser resolvida. Também, neste momento, fica já definido, é para avançar já o projeto para a requalificação do troço da estrada das vagonetas em Samora Correia. Portanto, há muito trabalho deste ponto de vista a ser desenvolvido. Este troço das vagonetas todos conhecemos, portanto, as vagonetas até à Estrada das Cardosas está requalificada, depois da Estrada das Cardosas até
ao Hiper-Norte-Sul, carece dessa intervenção e, portanto, queríamos ver se este ano essa componente seria também executada. Por isso, não há tempo a perder e, portanto, dentro das limitações que o orçamento tinha nesta altura, portanto, procurámos deixar também já um conjunto de procedimentos que permitam podermos avançar para a concretização de importantes objetivos. É, digamos, basicamente isto que representa o orçamento. Os senhores vereadores tiveram a oportunidade de fazer um acompanhamento de grande proximidade, têm noção da dimensão que, portanto, está contemplada aqui no orçamento e, portanto, deixo agora à vossa consideração para as vossas intervenções relativamente à proposta que aqui vos é entregue, com esta ressalva de que brevemente estaremos novamente a trabalhar para podermos, obviamente, completar os investimentos. Dizer-vos que, neste momento, o orçamento tem este montante de cerca de 26.550.000 euros, que teremos que acrescentar aqui o saldo, com o saldo vai ultrapassar os 33 milhões, e depois há aqui as questões que dizem respeito à descentralização, que também estamos a tratar e que queríamos ver se em fevereiro já incluímos esses montantes, das transferências das escolas, etc. E há depois as questões da habitação, do PRR e dos fundos comunitários, que são matérias que estão um pouco mais atrasadas, mas que também deverão ser depois consideradas. Assim sendo, deixo então aos senhores vereadores para, se o entenderem, poderem fazer as vossas apreciações. Quem pretende usar da palavra? Vereadora Sónia. Faz favor. Sr. Presidente, senhores vereadores, vivemos mais um ano atípico e o ano de 2022 que se iniciou, certamente que ainda não será o ano em que se volte à normalidade que todos nós conhecemos e que todos nós ansiamos. Vivemos um futuro ainda incerto. Este não é de todo o orçamento do Partido Social Democrata, mas o orçamento do Partido Comunista e do Partido Socialista, o orçamento da geringonça. Ao longo das discussões sobre o orçamento para 2022, o PSD propôs a descida da derrama, que foi chumbada pela geringonça, bem como propusemos o IMI familiar, um desconto adicional para as famílias do nosso município, que foi também chumbada. Mais ainda, ano após ano, e apesar de estarem inscritas em orçamento, medidas como o orçamento participativo continuam na gaveta. Medidas estas que foram aprovadas sob proposta do PSD. Uma medida tão importante no que diz respeito à participação dos nossos cidadãos na política ativa da nossa sociedade, no seu envolvimento nas decisões para o futuro, mas que este Executivo sempre fugiu, como sempre foge de estar perto dos nossos municípios. Mais um ano, e o que está cada vez mais inscrito no orçamento é a elaboração do regulamento. O Executivo teve um ano inteiro para elaborar este regulamento e nada foi feito. Por isso, nada esperamos que este ano, e assim passam os anos neste município sem que nada se avance. O PSD propôs também, mais uma vez, como tem feito ano após ano, o aumento das bolsas de estudo em 10 mil euros, de 50 mil euros para 60 mil euros. O PSD propôs também a requalificação e harmonização de um verdadeiro parque desportivo junto às piscinas e cortes de ténis em Menavente. O PSD propôs também o início da construção da variante trânsito à cidade de Samora Correia, obra essencial para o desenvolvimento e bem-estar das populações. Mas, tal como o Executivo já nos habituou ao longo destes anos, este orçamento não é um documento com uma visão estratégica para o Concelho. Temos, infelizmente, por todo o Concelho, exemplo de obras para as quais o PSD alertou o Executivo, quer para a forma como estavam a ser executadas, quer para os locais e projetos. Por exemplo, as ciclovias, que sob nossa gestão nunca seriam feitas nos locais onde foram implementadas, porque defendemos que fossem junto às zonas ribeirinhas, devolvendo os rios às populações ou pelos caminhos das lesírias junto à natureza.
apresentando às ciclovias bastantes problemas na sua construção desde o início. No que toca às restantes obras, continuam a decorrer por todo o concelho, muitas vezes, as coisas não correm bem, havendo claramente um déficit de recursos humanos, de alguém que de facto perceba da área e que tenha uma experiência no setor, possa trazer às obras públicas essa mais-valia, fiscalização, aconselhamento e uma visão de futuro. Relativamente ao ambiente, por exemplo, continua a faltar um reforço de instalação de ecopontos e ilhas ecológicas, sobretudo nas zonas de maior aglomerado populacional e próximo do comércio e da restauração, e melhorar assim e sensibilizar a recolha de resíduos sólidos urbanos. O Partido Comunista, de braço dado com o Partido Socialista na Câmara Municipal, tem-se limitado a aplicar no município um modelo de gestão corrente, que não há estratégia e continua sem ter uma estratégia nas mais diferentes áreas para o futuro. O que é que nós queremos? Queremos assegurar a prosperidade e o bem-estar, que passa por garantir aos empresários condições de fixação e de operação que permaneçam ao longo do tempo e se diferenciem para melhor em relação a outras localizações alternativas, indispensáveis para assegurar a prosperidade do nosso concelho. A atuação da Câmara Municipal deve ter como um dos seus focos principais tornar o concelho de Navente atraente e competitivo, mas sem esquecer a sua própria população. Daí ser imperioso apostar na dinamização dos pequenos e médios negócios através de apoios na criação de espaços verdes, em iniciativas e medidas orientadas para os residentes mais jovens que se veem obrigados a sair da região por falta de oportunidades, voltando apenas para dormir e no dia a seguir voltarem a deixar o concelho. Tornar o concelho mais atrativo do ponto de vista económico, cultural e de qualidade de vida. Por todos os motivos anunciados, o nosso voto só pode ser um. É contra. Disse. Eu também quero intervir. Sim. Vereadora, faça favor. Senhor Presidente, senhores vereadores, somos hoje confrontados perante uma proposta de orçamento e grandes opções do plano, momento que consideramos fulcral para a estratégia de gestão do Concelho neste ano de 2022, mas também nos que seguem. Esta é a primeira vez que o Chega, através da sua vereadora, tem a oportunidade de se pronunciar sobre os documentos aqui em análise. Como é do vosso conhecimento, o extenso conjunto de documentos que sustentam o orçamento e as grandes opções do plano foram disponibilizadas num curto espaço de tempo, sendo impossível analisar os documentos com o detalhe que estes mereceriam. Ainda assim, a apreciação que fizemos permite realçar o esforço desenvolvido pelos serviços da Câmara Municipal na preparação destes extensos e complexos documentos, pelo que o Chega faz questão de deixar aqui uma mensagem de louvor e apreço a todos os colaboradores do município que para ele contribuíram. Navente é um município conhecido a nível nacional por ser um dos que tem uma situação financeira estável. São públicas as intervenções do Sr. Presidente a relevar a saúde financeira da autarquia. A creche, por força da pandemia, foram poupados centenas de milhares de euros devido ao cancelamento de eventos ao longo destes 2 anos e as receitas da autarquia aumentaram por via da expansão que a construção civil está a viver em todo o país. Navente tem em curso um conjunto de obras financiadas por fundos comunitários e com um envolvimento financeiro reduzido por parte da autarquia. As contas de 2021, que em breve serão apreciadas e aprovadas, confirmam que o município vive um dos melhores momentos de sempre no capítulo financeiro. E perante o exposto, não podemos admitir a desculpa da falta de verbas para inviabilizar ou adiar investimentos que o Chega propôs no seu compromisso eleitoral. Este é um orçamento de ilusão e pouco rigoroso, fazendo adivinhar sucessivas alterações orçamentais, como aconteceu ao longo de 2021, em que tivemos 14 alterações. Neste orçamento e grandes opções do plano, a visão plasmada é que a Câmara continua a fazer gestão corrente,
com a organização de festas e festivais, distribuição de curtos apoios às coletividades e associações e gestão dos eleitorados com políticas avulsas, sem estratégia e sem função dos interesses imediatos. A maioria das obras em curso resulta da oportunidade de aproveitar, e bem, os fundos comunitários que financiam a 90% ou mais os investimentos que a maioria publicita como sendo mérito seu. Há em algumas obras mudanças significativas que podem ferir a memória e a identidade das nossas terras e dos que lá vivem. A maioria comunista, agora, com o apoio do PS, peca pela ausência de uma estratégica global de desenvolvimento para o concelho e as suas 4 freguesias, o que se traduz nas incontáveis rúbricas abertas com verbas de valor diminuto que vão transitando de ano para ano num fenómeno de copy-paste, sem nunca serem realizadas as prometidas intervenções. Senhor Presidente e senhores vereadores, não se identifica em todo o documento um único grande investimento municipal que permita inverter esta tendência e que mereça uma referência. É absolutamente evidente que este orçamento e estas grandes opções do plano não são adequadas às necessidades e exigências do Concelho de Benavente. Estas propostas comprometem um modelo de progresso e desenvolvimento, desaproveitando o potencial do Concelho, a sua localização privilegiada e as suas acessibilidades. Este é o caminho para a continuação da perda de investimento no tecido empresarial, na indústria e nos projetos âncoras que tanto necessitamos para criar emprego, riqueza e receitas que permitam melhorar a qualidade de vida dos nossos municípios. Vivemos um momento decisivo para o que queremos ser nas próximas décadas. Era expectável que um orçamento e grande opção do plano, ambiciosos e adaptados às novas realidades, e os caminhos da descentralização em áreas como a saúde, educação e segurança. A maioria CDU opta por mais do mesmo. Não se desenha um caminho de futuro, desaproveitando o enorme capital humano, cultural e científico existentes no concelho, desprezando o património histórico e a identidade do concelho de Benavente. Não existe uma abordagem estratégica aos desafios da descentralização, nem uma capacitação adequada para lhes fazer frente de forma impulsionadora e geradora de progresso e desenvolvimento. Com estas propostas, antevemos que a maioria CDU vai continuar a promover o centralismo, com a asfixia e desvalorização do trabalho fundamental dos autarcas das 4 freguesias do concelho de Benavente. Os eleitos das freguesias não têm autonomia que a lei lhes confere, não têm apoio técnico e as verbas transferidas pelo município são manifestamente insuficientes. Freguesias fortes e dinâmicas não são concorrentes no município, mas antes parceiros fundamentais num modelo de desenvolvimento assente na descentralização e que valorize a proximidade. Por si só, estes pontos são de suficiente relevância para justificar a rejeição deste orçamento e das grandes opções do plano. Não se revendo no orçamento, nem nas grandes opções do plano aqui apresentadas, o Chega irá continuar a apresentar durante o ano 2022 as propostas que considera adequadas para o desenvolvimento e valorização do nosso concelho e de cerca das 30 mil pessoas que aqui vivem ou trabalham. Senhor Presidente e senhores vereadores, vou terminar reforçando: tenho como principal objetivo no concelho a melhoria da qualidade de vida das pessoas e o reforço da identidade cultural. Defendo a criação de investimentos que assegurem emprego qualificado e sustentável. Promoverei a acessibilidade à habitação digna por parte das famílias jovens e vulneráveis. E o Chega continuará a lutar pelo reforço dos cuidados de saúde
e da oferta na área de educação no concelho e insistirá no reforço da segurança e da mobilidade. Irei continuar a defender as nossas tradições da Festa Brava e do mundo rural. Incentivaremos os jovens a uma maior participação na vida ativa do concelho. Defendemos um Conselho Municipal da Juventude ativo, dinâmico e promotor de políticas de juventude. As propostas do Chega serão apresentadas em sede da Câmara, mas também na Assembleia Municipal e nas Assembleias de Freguesia de Benavente e Samora Correia, onde estamos representados com a legitimidade que o voto nos concedeu. Disse. Obrigado. Vereador José. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde aos senhores vereadores aqui presentes. Boa tarde a todos os funcionários que estão aqui e em teletrabalho. Boa tarde a todos aqueles que nos escutam nas plataformas, nas diversas plataformas digitais. Sr. Presidente, se este é o orçamento ideal, sabemos que não. Muito gostaríamos de fazer ainda mais. No entanto, muito tem sido feito. E o PS, o Partido Socialista, vai votar a favor deste orçamento numa verdadeira perspectiva construtiva, porque colocámos para já 3 propostas a serem concretizadas, nomeadamente a ligação da ciclovia entre Samora Correia e Benavente, o estudo de trânsito para albergar a mobilidade suave em meio urbano e também um estudo sobre a toponímia dos locais de interesse e valor histórico patrimonial que nos interessa, porque sempre dissemos, e eu sempre disse, e o Sr. Presidente bem se lembra, que considero que para fazer uma boa gestão no Conselho é preciso ter estratégia, é preciso planear com estudos em parceria com a Academia. Reafirmo, mais uma vez, já disse várias vezes nesta sala, mas reafirmo que o Partido Socialista e eu próprio não sou muleta de ninguém. Considero que mais importante que os partidos são as pessoas e os projetos que se querem realizar. O Partido Socialista aprova este orçamento com espírito cívico de serviço ao bem comum, que neste tempo de grande dificuldade e exigência, mas também de oportunidades para o Concelho de Benavente, assume as suas responsabilidades e garante a todos os habitantes do Concelho que não vamos poupar esforços para ir ao encontro dos seus anseios e das suas preocupações. Estamos convictos que aqueles que nos elegeram, como aqueles que votaram noutras forças políticas, exigem que o nosso compromisso vá muito para além das logísticas e das lógicas partidárias ou da lógica de mediação de egos, e esse desígnio maior é o desenvolvimento do Concelho de Benavente e a melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes. Por isso, o Partido Socialista votará a favor deste orçamento e sempre atento àquilo que neste Concelho se realiza para que todos os habitantes que nele trabalham, estudam e vivem tenham qualidade de vida e para que aqueles que querem edificar empresas e criar postos de trabalho sejam bem-vindos. Muito obrigado. Bom, então cumpre-me dar aqui algumas notas relativamente ao que foi dito, não é? E relativamente à elaboração do orçamento, é preciso dizer que desde, eu creio que meados do mês de novembro, que têm sido disponibilizados aos senhores vereadores os elementos para análise da construção do orçamento. Isto significa que provavelmente será, que eu tenha conhecimento, não terei outro conhecimento, mas daquilo que conheço é se calhar uma forma diferente de trabalhar o orçamento e de proporcionar aos senhores vereadores que estão aqui em representação legítima de quem os elegeu, a possibilidade também de, obviamente, darem os seus contributos e as suas propostas. E, portanto, devo dizer que passou cerca de mais de um mês em que a construção do orçamento foi sendo partilhada pelos senhores vereadores. Não fazemos como noutros órgãos, noutras câmaras municipais, em que os orçamentos são disponibilizados à Câmara, aos eleitos, 2 ou 3 dias antes da sua votação. Portanto, aqui partilhamos aquilo que são as intenções e creio que não é aceitável que se possa dizer que não tivemos conhecimento ou tempo para fazer uma boa apreciação daquilo que é. E foi-vos também disponibilizado espaço para poderem apresentar as suas propostas, como temos dito,
desde que elas sejam válidas, obviamente, e que sejam execuíveis, estamos disponíveis para, naquilo que diz respeito a um órgão que entendemos como colegial, aceitar aquilo que são os bons contributos, as boas propostas. Depois, não deixa de ser verdade que, efetivamente, estamos ainda numa situação de pandemia, com efeitos ainda complicados, eu direi, para a nossa comunidade, para o país, mas que é preciso também percebermos que, para além da pandemia, tem que haver futuro. E devemos tratar desse mesmo futuro. Eu tive a oportunidade de, na apresentação, vos dizer que, obviamente, a proposta que aqui temos é a proposta que diz respeito àquilo que, nesta altura, é possível, sendo que ficamos com uma margem para, nos próximos 2 meses, podermos construir mais um conjunto de soluções e privilegiarmos aquilo que era execuível desde já. Foi isso que fizemos nesta proposta, quer em função das obras que estão a decorrer, quer em função também de outros objetivos que temos e que estão em condições de avançar, para que efetivamente possamos ter execução, que é sempre algo difícil. Eu tive aqui há pouco a oportunidade também de falar das dificuldades que temos tido com a adjudicação das empreitadas em função da situação que vivemos atualmente. E por isso mesmo dizer que este orçamento contempla um conjunto de medidas que vão de encontro a objetivos que me parecem importantes para o bem-estar da nossa população no que diz respeito ao presente e ao futuro. Tornarmos este concelho mais atrativo, tornarmos este concelho mais amigo de quem aqui vive e daqueles que aqui se querem fixar, e felizmente o concelho está, como eu tenho referido, com uma dinâmica forte, com uma capacidade que se nota bem, do ponto de vista daquilo que é a atividade económica, portanto, com a fixação de um conjunto vasto de empresas, algumas delas indo de encontro àquilo que tem sido a nossa estratégia de captar investimento que possa, de alguma forma, qualificar também os postos de trabalho. Obviamente, temos pela frente desafios significativos, porque não basta apenas dizer que crescemos do ponto de vista demográfico, do ponto de vista económico, é preciso também criar as condições necessárias para quem aqui reside ou pretende vir a fixar a residência, tendo nós presente que condição fundamental para projetarmos futuro são as pessoas, que infelizmente neste país, como sabemos, não está a acontecer, e os últimos censos apontam para menos de 200 mil pessoas num período de 10 anos, o que é algo de significativo. Mas, ainda assim, dizer o seguinte: se efetivamente não é uma visão de estratégia, podermos, como fizemos e como consta neste nosso proposta de orçamento, podermos requalificar o atual edifício do Nersan numa parceria com os empresários para criarmos, digamos, um espaço condigno para efetivamente receber os empresários. Mais do que isso, também criarmos aquilo que já temos vindo a procurar, que é uma startup, para, obviamente, definir aqui a capacidade, nomeadamente, daqueles que querem iniciar os seus projetos, poderem ter as condições e o apoio necessário para que isso aconteça. Mas, mais do que isso, continuarmos a estar próximos dos empresários, de forma a que este município possa continuar a ser uma opção válida para quem aqui quer fixar os seus negócios de uma forma segura, consolidada, como tem vindo a acontecer. E, portanto, eu não me canso de repetir, por muito que venham aqui dizer um conjunto de situações, o Conselho continua a representar indicadores do ponto de vista do desenvolvimento são ímpares no país. E, portanto, isto não é apenas porque Benavente existe na situação que está, é porque também existe capacidade de receber quem procura, obviamente, um espaço para se localizar e um espaço para desenvolver a sua atividade. E eu creio que isso também é mérito de todos nós e também dos nossos trabalhadores, porquanto têm sabido dar a resposta necessária, nomeadamente na consolidação dos negócios que aqui acontecem, que têm sido tão importantes para o nosso crescimento.
Mas depois é preciso darmos as respostas também que são absolutamente necessárias, é preciso melhorarmos significativamente a nossa rede viária, é preciso melhorarmos o aspecto que os nossos centros urbanos têm, a forma como eles se devem desenvolver e, nesse sentido, nós temos aqui um conjunto de intervenções, que eu vou passar a referir algumas, que constam neste orçamento. E, portanto, e assim sendo, o Museu Municipal, numa estratégia de turismo que está na sua fase de conclusão, como também a requalificação do edifício do Saia Rodada, que é um edifício para servir uma coletividade, mas também para servir a Câmara Municipal, podermos, obviamente, que por força daquilo que não foi possível, porque o concurso ficou deserto, finalmente está em fase de adjudicação, instalar o ar-condicionado em todo o Palácio do Infantado, enquanto edifício de referência da nossa dinâmica cultural, e que é uma necessidade, ou avançarmos para o projeto da criação do museu em Samora Correia, que já desde há muito temos persistido neste objetivo e que finalmente criámos as condições, foi fruto do nosso trabalho, e aí estamos, não é? Ou, por exemplo, no que diz respeito a também uma atividade que é fundamental, quem aqui fixa a sua residência tem que ter nas várias vertentes as condições ideais para desenvolver a sua atividade e, portanto, são, obviamente, prioritários a substituição dos relevados sintéticos nos 2 campos de futebol de Camarinhais e da Morteira, como também é necessário resolvermos o problema da habitação e por isso mesmo neste orçamento se abrem já as rúbricas necessárias para a estratégia que estamos a perseguir. Como eu já falei, a ampliação do edifício do NERSAN, num projeto ligado aos empresários, como considero que é importante criar melhores condições também para o funcionamento da proteção civil, como também aquilo que diz respeito à criação de um pacto temático que vai ser também um elemento atrativo e também dinamizador em termos turísticos aqui em Benavente, dar resposta a alguns problemas que existem, como é o caso dos cemitérios de Benavente e de Samora Correia, atender aos foros da Charnaca, aos foros da Almada, concluir as intervenções de requalificação das zonas históricas de Benavente e de Samora Correia, poder fazê-lo também no que diz respeito a Santo Estevão, que aqui está essa mesma proposta, fazer a requalificação da Estrada das Vagonetas, que eu já aqui referi e que é importante, podermos ter a perspectiva de concluir a ligação das ciclovias entre Samora Correia e Benavente, que os senhores referem, que não é o vosso projeto. Nós dizemos que os projetos são todos eles complementares e, obviamente, também é um dos objetivos que temos, podermos, na requalificação das nossas zonas ribeirinhas, criar aí espaços do ponto de vista do lazer, mas eu creio que a aposta que fizemos, com os recursos que estavam disponíveis, estão hoje evidentes que foram positivos e, por isso mesmo, ao nível até, direi, mais regional, o projeto que se pretende estender e criar uma ciclovia paralela à 118 que faça a ligação destes vários municípios que têm aqui esta incidência da 118 com todas as complicações que conhecemos. Como depois também é preciso dizer as muitas intervenções que estamos a levar a efeito de requalificação da rede viária, de dar melhores condições para os locais onde as empresas se instalam e para onde as pessoas novamente têm que as utilizar, como é exemplo da Azinhaga do Contador, que aqui está, como é exemplo a Avenida Egas Meniz, ou a Estrada das Fontainhas, ou a Estrada dos Corralinhos, ou a Estrada da Carregueira, para não falar aqui na Azinhaga da Sieta, e tantas outras que estamos a desenvolver e que numa intervenção que no total ascende a mais de 10 milhões de euros, e quero dizer, também para ficarem as coisas claras, que não é apenas as questões dos fundos comunitários. Os fundos comunitários são importantíssimos e temos que ter uma estratégia e temos que saber elaborar a estratégia para nos encaixarmos naquilo que são as medidas que são disponibilizadas, porque é preciso também sabermos que os fundos comunitários não é apenas algo onde nós encaixamos os nossos investimentos. É preciso termos uma estratégia que vá de encontro àquilo que é a elegibilidade
dos fundos comunitários e portanto, nós estamos satisfeitos pela forma como soubemos, obviamente, desenvolver as nossas ações estratégicas e incluirmos naquilo que eram as disponibilidades, no sentido de trazermos ao nosso território algo de positivo e algo que melhore seguramente aquilo que é este nosso município. E também aí, com todas as dificuldades, dizer que, obviamente, também nos sentimos satisfeitos pelo facto de termos boas taxas de execução, que é também uma necessidade, quer nossa, quer do próprio país. Depois, em algumas questões que aqui são ditas, não é? A questão do IMI familiar e da derrama, obviamente, nós temos que ter uma estratégia. E quando definimos uma estratégia, temos que ser coerentes com essa estratégia. Fala-se aqui do IMI familiar e da derrama. É preciso dizer que a derrama é um imposto sobre o lucro das empresas e, portanto, nós isentamos a derrama para negócios abaixo dos 150 mil euros, mas também é necessário dizer que, no que diz respeito ao IMI, nós definimos uma estratégia e um objetivo, que é fixar o IMI em 0,3. E temos vindo a definir este objetivo muito concreto e, portanto, como sabemos, a proposta para este ano é de 0,32, que é, no que diz respeito, por exemplo, aqui à nossa área onde nos inserimos na comunidade ou no distrito de Santarém, das mais baixas. E a expectativa que temos, continuando, como digo, com uma estratégia bem definida, de que neste mandato conseguiremos chegar aos 0,3, que é diferente este 0,3 de, por exemplo, de um município como Lisboa, que tem, como sabemos, de impostos diretos uma verba de grande dimensão. Em fala de Lisboa, falamos de municípios do Algarve, todos aqueles que fazem parte da área metropolitana de Lisboa, e, portanto, nós estamos numa situação aqui em que, obviamente, para nós o IMI é uma receita importante, mas sendo importante, consideramos que é mais importante que se possa fazer este alívio naquilo que é o bolso dos nossos municípios. E, portanto, essa é uma estratégia bem definida e bem concretizada. Agora, eu acho que também temos que perceber perfeitamente se vamos para um objetivo que é este, podíamos manter, como muitas outras autarquias do PSD, mantém no 0,4, ou no 0,35, ou no 0,37, ou 38, e depois dar um bocadinho aqui ou ali. Nós temos uma verdadeira estratégia que é chegar junto daquilo que entendemos importante, que são os nossos municípios. Como, obviamente, nas áreas do ambiente, etc., obviamente também estamos com um conjunto de projetos e há questões, nomeadamente aquelas que nós consideramos como prioritárias e que irão acontecer neste início de mandato, que é as que dizem respeito à forma como o espaço público é utilizado, nomeadamente no que diz respeito à recolha dos resíduos e à forma como, obviamente, são utilizados os meios para termos mais sucesso, como também sabemos no que diz respeito às ilhas e aos ecopontos. Nós estamos neste momento a instalar no município mais 105, creio, novos ecopontos para reforçar nesta área que é importante. Recusamos esta questão, estamos a fazer gestão corrente. Uma gestão corrente, obviamente, não tem este alcance, nem tem seguramente esta perspectiva daquilo que é o futuro, nem tem os resultados que nos são, neste momento, disponibilizados. E as palavras valem o que valem, os dados são aqueles que são públicos, esses falam por si. Eu já lancei o repto, mostrem-me um município que desde 2013 tenha tido o desempenho económico que o município de Navente teve. E então aí cá estaremos para falar. Mas isto são questões concretas, não são apenas palavras. E, portanto, eu direi que esta proposta de orçamento que aqui apresentamos, que não é o orçamento fechado, esse irá acontecer em fevereiro, quando tivermos a oportunidade de juntar aqui mais de 2,5 milhões de euros, nos permitirá trabalharmos já outros projetos, mas creio que é um orçamento que, a ser concretizado como nós esperamos, permitirá que este nosso Conselho continue na linha do progresso, na linha daquilo que é a criação de mais bem-estar para todos nós. É preciso dizer que aqui não estão ainda questões importantes, como dar resposta aos problemas da educação, no que diz respeito a novos equipamentos, ou como também aquilo que diz respeito às questões
da área social, nos equipamentos e na terceira idade e também na infância, que são projetos que nós também temos e consideramos que são absolutamente fundamentais para este próximo futuro. Assim sendo, creio que estamos em condições de passar à votação e já foi anunciada essa mesma votação. Vamos perguntar quem vota contra. Portanto, votos contra por parte do PSD e também do eleito do Chega. Quem vota a favor? Vereador Hélio, tem que expressar o seu voto. Hélio. Portanto, 3 votos favoráveis também. Portanto, o orçamento é aprovado. Sim. Portanto, nós em relação, de facto, ao nosso voto contra este orçamento, tem a ver com aquilo que a vereadora Sónia já referiu, mas muito recentemente também em relação ao crescimento e ao desenvolvimento e, portanto, ao futuro do município, onde vemos, sei lá, empresas e projetos como a exploração de cannabis, que foram anunciados há 2 anos atrás, portanto, ainda não são realidade no município, ou um recente investimento pela Mercadona, que, na verdade, portanto, acabámos por perder esse investidor, ou até... E temos aqui algumas preocupações em relação ao projeto que o Sr. Presidente anunciou, portanto, de uma empresa que vai criar 1000 novos postos de trabalho. E, de facto, acaba por ser um pouco estas situações que se veem um bocadinho dentro do orçamento e, portanto, gostávamos de ver um orçamento mais virado para o futuro, preocupado em atrair empresários para a nossa região, e empresários nós estamos a falar em indústria, em zonas industriais, estamos a falar em atrair investidores, atrair negócios, atrair empresas tecnológicas, empresas diferenciadoras e inovadoras que criam valor para o nosso município. E, de facto, continuamos a ver as zonas industriais abandonadas e, portanto, todas estas situações levam-nos, sem dúvida, a votar contra isso. Este é, portanto, para nós um orçamento sem um vislumbre de uma estratégia de turismo, um orçamento sem uma política de captação de novos investimentos, um orçamento a governar um concelho pelos mínimos, quando precisávamos de políticas ambiciosas para gerar mais emprego e captar novos residentes. Só aqui também mais uma questão, é de lamentar que o vereador eleito pelo Partido Socialista, que votou ao longo destes últimos meses, tudo ao contrário do que aquilo que prometeu durante a campanha eleitoral. É caso para dizer que tínhamos um José Azevedo como candidato e temos um José Azevedo como vereador, o que em poucos meses faz com que uma pessoa mude completamente as suas posições. Disse. Senhora vereadora Sónia Ferreira, eu entendo... Já alguma vez lhe disse e volto a reiterar, o José Azevedo continua a mesma pessoa. Eu olho para as pessoas e para os projetos. Ao longo destes 2 meses que estou aqui, tenho contribuído com propostas em reunião com os restantes elementos da equipa da Câmara, tenho reunido com as associações e tenho criado, juntamente com os trabalhadores, com os meus colegas aqui da Câmara, alternativas na área da cultura, na área dos espaços verdes, na área do canil, na área da juventude, na área das tradições, património histórico, tem tudo feito, realizado, para que contribua e faça uma alternativa clara, forte, atrativa e ambiciosa. Já lhe disse várias vezes e torno a reiterar que há muita coisa a fazer. Critiquei muito e continuo a criticar. Agora, o José Azevedo continua a mesma pessoa e é para as pessoas e para os projetos que eu olho. Quando existem projetos em que eu acredito e que trazem mais-valia para as pessoas que aqui vivem e trabalham e que sejam fontes de rendimento para aqueles que nos procuram para investir, eu estarei sempre presente na linha da frente para que esses mesmos projetos sejam realizados. Agora, o José Azevedo continua a mesma pessoa. Muito bem. Dar apenas duas notas relativamente àquilo que são fixação de empresas e aquilo que são, obviamente, a criação de novos postos de trabalho que vão de encontro àquilo que nós temos vindo a dizer. Queremos desenvolvimento sustentável,
o desenvolvimento sustentável faz com o crescimento demográfico e, obviamente, também com aquilo que é o crescimento da oferta de postos de trabalho. E, portanto, dizer que no nosso município, e neste momento, tal como eu anunciei em campanha, 500 postos de trabalho estão garantidos e estão aí no terreno. Como, obviamente, não fazem referência, mas este projeto inovador no que diz respeito à questão do hidrogénio, e é uma alta tecnologia, porque é a primeira tecnologia a ser instalada no nosso país, e desse ponto de vista vai de encontro àquilo que nós temos ainda a dizer, que é a possibilidade de termos aqui emprego mais qualificado. São cerca de 313 postos de trabalho que vão ser garantidos e que vão começar agora, como nas questões da cannabis, que aqui foram referidos. No terreno, elas já estão, Sr. Vereador. E, portanto, estão a elaborar, como outros, não é só mais um, são mais 2 projetos de cannabis que estão no que isso diz respeito, não a cannabis do ponto de vista recreativo, mas medicinal, sendo que do ponto de vista daquilo que diz respeito à sua aplicação e à sua utilização, todos sabemos que é algo de importante para a saúde, como, obviamente, um fármaco que é natural e que tem muitas condições para ajudar as pessoas nos seus processos clínicos. Como também as empresas que cá estão continuam a crescer e que é preciso apoiá-las, como é o caso da João de Deus, como tantas outras que aqui estão e que têm na Câmara Municipal um apoio excepcional para a sua promoção. Depois dizer que, e também para clarificar, que obviamente o Presidente da Câmara não anunciou uma empresa com 1000 postos de trabalho, anunciou naquilo que lhe cumpre, e contrariamente àquilo que também querem muitas vezes passar a ideia de que a Câmara Municipal está obviamente retraída naquilo que é o seu trabalho, não é verdade. Nós estamos permanentemente a buscar investimento para o nosso município e, portanto, para que não fique aqui nenhum ónus no futuro de que efetivamente as questões são anunciadas, portanto eu não anunciei apenas que estamos a trabalhar com entidades nesse sentido, como tantas outras que não as anuncio, mas que estão a acontecer e que espero que se possam concretizar, porque elas só se concretizam efetivamente se tivermos a capacidade de estar nos pontos certos e estarmos no diálogo que deve de acontecer. E, portanto, eu rejeito, obviamente, liminarmente, aquilo que aqui é referido do ponto de vista de que não temos um conselho atrativo, que não temos um conselho que tenha capacidade de atrair gente, antes pelo contrário, se calhar, nunca tivemos um conselho com tanta capacidade de atrair investimento e com tanta capacidade de atrair gente que aqui se quer fixar. E, portanto, essa é que é a realidade, que está aí bem presente. E, portanto, cumpre-nos a nós, obviamente, e é aquilo que estamos a fazer quando falamos aqui nas vias, nas condições que devem ter para quem aqui fixa, como é ali o caso da Azinhaga do Contador, onde estão, creio que, 4 ou 5 novas empresas que se estão ali a fixar, que é preciso dar resposta e dar condições dignas para quem ali se fixa. É isto que nós pretendemos fazer e é assim que também se constrói o futuro, não por palavras, mas por atos concretos, na busca de que, efetivamente, o Concelho de Navente, tal como aconteceu nestes últimos 6, 7 anos, continue também no futuro a ser, do ponto de vista do desenvolvimento económico, uma referência de âmbito nacional, que é aquilo que nós somos. Assim sendo, portanto, como referi, estamos com o orçamento aprovado, irá ser submetido à Assembleia. Depois passamos ao ponto 10, e trata-se da autorização prévia da Assembleia Municipal para os compromissos plurianuais. Como sabemos, para ser execuível, é necessário termos, para ser execuível o orçamento, termos esta autorização que permita que os compromissos que vão para lá do ano 2022 possam ser considerados de acordo com o que está previsto também nas grandes opções do plano. E é isto que se pede nesta autorização prévia, com o compromisso, como tem acontecido ao longo destes anos, de todas as Assembleias podermos ter presente um relatório
com o que significam esses compromissos plurianuais. Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, 3 abstenções do PSD e também do representante do Chega. Passamos ao ponto. Qual é que é a seguir? Sim, está dispensado o Hermínio. Depois o resumo diário de tesouraria. Vos foi distribuído. O ponto 12 trata-se da proposta do mapa pessoal para 2022. Continuando a ter aqui um conjunto de propostas para, obviamente, ir de encontro a um conjunto de novas responsabilidades e outras que é preciso aprofundar. Portanto, estão neste momento 394 postos de trabalho que estão ocupados. Importa dizer que alguns funcionários que constam nestes 394, alguns estão a atingir a idade da aposentação e que é preciso acautelar do ponto de vista daquilo que representa a sua substituição, as condições para que isso possa acontecer, em alguns casos, e noutros dar resposta a situações que são absolutamente necessárias. Assim sendo, pretendemos manter 23 postos de trabalho, que eu passarei a discriminar. Pretendemos depois também criar 6 novos postos e eliminar 7 postos de trabalho. Assim sendo, destes 23 que queremos continuar a criar, está previsto um arquiteto, concurso que decorre, um conservador de restauro para o museu, um jurista que já hoje deu entrada na Câmara Municipal, e estão considerados também 3 psicólogos que estão no âmbito daquele projeto que é da IMIC, um projeto também que é financiado pelos fundos comunitários e que tem uma intervenção diferenciadora em contexto escolar e no qual nós somos parceiros. Decorrem 3 concursos para prover os lugares de cargos de dirigente de terceiro grau, que estão a decorrer, e depois temos mais outros 14 que serão eventualmente para novos procedimentos ou para utilização da reserva de recrutamento. E assim sendo, um lugar de arquiteto para integrar o gabinete que irá ficar responsável pela estratégia da habitação, um engenheiro civil também para este mesmo objetivo, um técnico de serviço social que tem como objetivo dar resposta àquilo que está considerado na descentralização nesta área, que há de ser, obviamente, exigente. Depois, nos assistentes operacionais, um encarregado operacional, que é na área dos cozinheiros e onde nós temos os centros de confecção. Como sabem, houve um desses nossos funcionários que se apresentou recentemente. Depois, algumas áreas que são necessárias em função daquilo que é a estratégia também para fazer face ao acréscimo de solicitações, nomeadamente com a descentralização na área da saúde, da educação, onde vamos ficar com novos equipamentos e queremos que as equipas possam dar essa resposta em áreas que às vezes não é fácil o recrutamento, como é o caso da carpintaria, também de um pedreiro, consideramos um cantoneiro de limpeza, um motorista de pesados, há a perspectiva de ver alguns motoristas que estão a chegar à idade da reforma e precisamos de acautelar esta situação, 2 auxiliares de ação educativa, um cozinheiro, um tratorista, um eletricista e um serralheiro. Depois, teremos também 6 novos postos de trabalho, onde teremos um técnico na área da economia para o gabinete dos fundos comunitários, um engenheiro eletrotécnico, dado que o que temos atualmente
vai-se aposentar e, portanto, esta é uma área vital. Um assistente operacional para a área de canalizador e, portanto, 2 para o serviço social. São 2 técnicos que estão atualmente em mobilidade. Resumindo, 394 postos de trabalho, são 23 lugares que se mantêm livres e, portanto, para podermos, obviamente, tomar as melhores decisões, e a criação de 6 novos postos de trabalho e, nesta proposta do mapa pessoal, a eliminação de 7 lugares que atualmente estão disponíveis e consideramos que não são necessários. Pergunto se há algum esclarecimento. Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, 13 abstenções. Passamos ao ponto 13. É a proposta de suplemento de penosidade ou insalubridade para o ano de 2022. Esta é uma medida que já está implementada. Recentemente foi revista esta lei e que veio alargar de uma forma mais consistente também o suplemento de penosidade, nomeadamente aos funcionários que estão responsáveis pelo canil e pela recolha de animais. Portanto, algo que nós já tínhamos considerado na nossa proposta anterior, e considera também o suplemento de penosidade para os funcionários que desenvolvam tarefas de asfaltamento e, portanto, passam a ser incluídos. Foi feito o levantamento das carreiras e dos trabalhadores que, obviamente, estão aqui incluídos, que, obviamente, passam a ser considerados. Nós definimos o montante mais elevado no que diz respeito à atribuição deste subsídio e, portanto, considerei que, assim sendo, não havia necessidade de fazer a auscultação aos funcionários, porque portanto, já lhes estamos a propor a remuneração mais elevada por força daquilo que consideramos que é estas tarefas que são desenvolvidas. Pedimos também, por critério que tínhamos utilizado anteriormente, a pronúncia do SETAL. Entretanto, ainda não chegou essa mesma pronúncia e, como temos que implementar esta medida, vamos avançar e depois logo se verá. Na prática, acho que ainda haveria outras áreas que eventualmente deveriam de ser consideradas. São estas aquelas que a lei define e, dentro desse critério, nós procuramos ser justos e abrangentes no que isto diz respeito e, portanto, implementar de forma a que efetivamente possamos atender àquilo que são trabalhos que muitas vezes não são fáceis, e falamos em alguns, como é o caso daqueles que trabalham todos os dias na recolha dos resíduos e com isso têm que contactar diretamente, ou que estão na área dos esgotos e que também é uma tarefa, como tantas outras, e portanto acho que é justo que assim seja. Posto isto, vou passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto é aprovado por unanimidade. Ponto 14. Trata-se da renovação da avença do arquiteto Fernando Luís Graça, que é o arquiteto paisagista, com quem temos uma avença, portanto não temos um técnico a tempo inteiro, consideramos pelo tipo de intervenção que é necessária nesta área, até à data ainda não se justifica termos alguém a tempo inteiro e, portanto, recorremos a este part-time para dar resposta àquilo que são as necessidades do município e, nesse sentido, propõe-se aqui a renovação da avença para um período de mais, de 6 meses a um ano, doutora? Um ano. É um ano, sim. É manifestar desde já esta intenção de proceder à renovação por mais o período de um ano. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, 3 abstenções do PSD e do Chega. Passamos ao ponto 15. Tem a ver com a intervenção de preservação do nosso património histórico, que é o caso do Cruzeiro do Calvário, e, portanto, como sabemos, fomos confrontados com a situação de aparecer ali vestígios, que eu acho que não é muito importante, mas que diz muito à população e que nos cumpre a nós, nesta proximidade com a população, respeitar
aquilo que é o seu sentimento e, nesse sentido, finalmente estamos em condições de trazer uma proposta aqui à Câmara Municipal e de iniciar ainda durante o mês de janeiro esta intervenção, por forma a que se conclua ali toda aquela intervenção de recuperação do Cruzeiro, do Calvário e a área adjacente, que obviamente teve esta surpresa, mas que, portanto, irá agora ficar concluída. Neste sentido, pede-se mais 90 dias de suspensão a acrescer àqueles que já anteriormente tinham sido suscitados. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. 3 abstenções. Muito bem. Passamos ao ponto 16, não é? 16 até 21 é conhecimento. O ponto 22 é trânsito. Eu pedi ao Sr. Vereador Hélio que pudesse fazer a apresentação, por favor. Hélio. Vereador Hélio, está-nos a ouvir? Estou a ouvir, sim, com algum atraso, mas o ponto 22 respeita a trânsito. Estão-me a ouvir? Sim. É o ponto 22. O ponto 22 respeita a trânsito, portanto, a proposta de criação de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade reduzida e também de um lugar para veículos de emergência médica, isto na Avenida do Século, freguesia de Samora Correia. Esta proposta foi apresentada à Câmara na reunião de 27 de setembro, cumpre com todos os trâmites legais, foram verificados todos os procedimentos e, portanto, de acordo com a informação técnica e respectivo parecer do chefe de divisão, está agora presente para a aprovação em definitivo por parte deste órgão. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? 2 abstenções por parte dos eleitos do PSD. Ponto 23. Ponto 23, Vereador Hélio. Não consigo perceber, peço desculpa. Ponto 23. O ponto 23, portanto, é também respeitante a trânsito, proposta de criação de lugar para veículos de recolha coletiva de crianças, junto à creche Padre Tobias, em Samora Correia, precisamente na rua Padre Tobias. Também foi presente a proposta inicial na reunião de 27 de setembro e, portanto, também aqui, cumpridos todos os trâmites legais, está a Câmara agora, de acordo com a informação técnica e respectivo parecer do chefe, em condições de aprovar em definitiva a proposta. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? 3 abstenções dos eleitos do PSD e do Chega. Depois, passamos ao ponto 24. E o ponto 24 trata-se de uma solicitação por parte do Coab, em que dá nota que no pavilhão Terra Tejo, onde estão agora a funcionar a Federação de Ginástica, definiu este lugar para no próximo dia 8 se realizarem os treinos da Seleção Nacional de Ginástica de Acrobática, que vai ser evento vedado ao público, e, portanto, solicitam-nos apoio com a cedência da utilização de tapete de linóleo, com a cedência da utilização de 6 cubas para refeições e também a cedência de 30 cadeiras para a área das refeições. E, portanto, que a Câmara pudesse, até o dia 6 de janeiro, disponibilizar este apoio. Obviamente tem sido feito um esforço importante por parte do Coab e dos seus diretores, nas condições que apresentam agora, que são excelentes. Solicitam também que se faça uma visita, nomeadamente do Presidente e do Vereador que tem esta área, que faremos com todo o gosto. E, portanto, eu creio que estamos em condições de podermos disponibilizar este apoio que é solicitado. Pergunto se estamos todos de acordo.
Assim sendo, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Depois, também por parte da Caritas, solicitamos apoio para podermos disponibilizar transporte para transportarem material, para o Banco Alimentar, para trazerem géneros alimentícios para distribuírem à população. Obviamente que sim. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. E, por último, ponto 26, a CDU solicita a disponibilização do Centro Cultural de Samora Correia para a realização de um comício no dia 25 de janeiro, entre as 15 e as 23h30, no âmbito da campanha eleitoral para as legislativas de 2022. Portanto, decorre da lei a disponibilização destes equipamentos. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovado. E creio que chegamos ao fim. E, portanto, assim sendo, dou por encerrada a reunião e agradeço a presença de todos vós. Uma boa tarde para todos.